informação exclusiva. A NTT não vai divulgar uma nova tabela de fretes antes do STF julgar a constitucionalidade da medida provisória que institui os preços mínimos. E a indefinição no transporte de cargas já compromete até mesmo a próxima safra. Um levantamento feito pela CNA nas últimas 2 semanas, nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, mostrou que o percentual de venda futura da soja está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. 30% na safra 2017-2018 contra apenas 16% na safra que vai começar. A Confederação atribui a diminuição de negócios ao tabelamento dos fretes. A safra ainda que não foi comercializada ou a safra futura, né, as empresas estão com certo receio em comprar essa soja futura, porque não sabe como que vai ficar a questão do frete, então a gente vê que não está acontecendo negócios da mesma forma que estava acontecendo no ano passado. As consequências do tabelamento não param por aí. O levantamento mostra ainda que a entrega dos fertilizantes está mais lenta e, em alguns casos, ainda nem aconteceu. Também há registro de empresas que têm chamado produtores para renegociar compras feitas antecipadamente. A incerteza econômica causada pelo tabelamento dos fretes ainda não tem previsão para chegar ao fim. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse a representantes da Associação Nacional para a Difusão de Adubos que o tabelamento só vai ser feito se o Supremo Tribunal Federal decidir pela constitucionalidade dos preços mínimos do transporte de cargas. E a resposta oficial que nós tivemos é que eles vão aguardar a decisão do ministro Fux. Ou seja, aguardar a questão se ela é ou não inconstitucional. Em documento ao qual o Canal Rural teve acesso, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas da NTT diz que entende como medida de cautela aguardar a decisão quanto ao deferimento ou não do pleito cautelar. No caso, o tabelamento dos fretes, questionado em ações diretas de inconstitucionalidade. O posicionamento da ANTT aponta para uma publicação da tabela em meados de setembro, no mínimo. É que no mês passado, o ministro Luiz Fux já havia dito que deveria promover uma audiência pública sobre o tema no final de agosto, antes de qualquer decisão. Se não chegarem a um consenso sobre esse preço intermediário, nós, no dia 27 de agosto, vamos realizar uma audiência pública com técnicos da área para poder municiar o Supremo para definitivamente julgar a causa. Diante da indefinição, a tabela de fretes do dia 30 de maio continua em vigor, mas eventuais descumprimentos não devem gerar multa aos embarcadores como o agronegócio. É que a medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional prevê a anistia das multas. O texto já deveria ter sido sancionado pelo presidente Temer, mas o presidente do Senado ainda não assinou a medida. O setor de adubos diz que tabelamentos paralelos devem ser elaborados até uma decisão final do tema. Você tem o próprio relator, você tem o próprio Ministério dos Transportes, por exemplo. Mas a NTT iria aguardar. A tendência dela é aguardar.